Estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com vida e estilo. Olha, que você se sinta bem à vontade aqui na nossa casa. É um prazer e uma honra te receber aqui. Hoje no programa nós vamos falar um pouquinho de política, porque tem que falar mesmo dessa greve de privatizações, das paralisações. O que você acha de tudo isso? E acima de tudo, eu quero saber aqui do Paulo Matias, que é formado em gestão pública. Ele busca apresentar novas ideias para a política, é do Renovar. Nós vamos bater um papo muito legal. Já foi presidente aqui regional, prefeito regional de São Paulo. Ô Paulo, você acha que está muito difícil esse momento do brasileiro recuperar a confiança na política? Está difícil, Amanda, mas tem alternativas, tem como a gente recuperar, principalmente com ações concretas, colocar o patamar político próximo do cidadão, que hoje os políticos, infelizmente, estão vivendo em outro planeta, né? Sem dúvida. Já já nós vamos papear com ele. Estou recebendo também a apresentadora e influencer, Deia Cipri. Tudo bem, Deia? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Prazer te receber, viu? Prazer é meu. Olha, gente, ela é apresentadora. Você tem 2 programas, né? Na UTV. Na UTV, às 20 horas de segunda-feira, ao vivo. Ah, que delícia. Muito legal. E pela RPTV, também de Americana, de quinta-feira, às 20 horas. Ela é youtuber também, ela é influencer, tem um Instagram super bacana, blog, enfim, fala de moda, beleza, gastronomia, viagens, só assuntos que a gente adora. E eu tô recebendo o nosso querido Carlos Florencio, coach, terapeuta. Nós vamos falar um pouquinho sobre casamento, como eu postei aí pra você nas minhas redes sociais. Mas, Amanda, falar de casamento como? Preparar um casamento, a festa, igreja, altar, o que... Não. A gente vai falar do ato de casar, das responsabilidades, dos prós, dos contras. Será que hoje as pessoas casam menos? As pessoas têm medo do casamento? Por que não dá certo? Ele prometeu pra mim que dá 3 dicas pra gente, infalíveis, pra manter uma relação saudável e vai colocar também 3 pontos que detonam um casamento. É isso, Carlos? Bem-vindo. Obrigado. Mais ou menos por aí, né? Tem sempre uma fórmula para tudo na vida, né? Temos é que saber quais são os elementos para chegar lá. Você sabe que durante as diversas vezes que você veio aqui, sempre me marcou muito uma coisa que você fala, que eu creio que deva ser um dos pontos positivos aí que você vai trazer daqui a pouquinho pra gente, que é o casal ter lazer em comum. Vira e mexe eu lembro dessa frase tua, né? Sim. É legal que tenha os ideais, puxa, vamos construir uma casa, um filho, uma viagem, tal, coisas que fazem parte aí da vida social, da vida burocrática do casal, quem vai pagar, como é que vai ficar. Mas é muito legal nos momentos de lazer e não só de obrigações, não sair cada um para um lado. Ai, gente, cheguei em casa na hora do lazer, o cara vai pro futebol com os amigos, a mulher vai com as amigas, não sei pra onde. Separa. Então, é muito importante que o lazer seja em conjunto também, né, Carlos? É importante que haja essa separatividade. Sim. E é importante que também você consiga ter momentos conjuntos. Porque tem casal que não tem esse lazer em porque conjunto. as atividades do homem são muito para homens, né? E as atividades de mulheres muito para as mulheres. E eu acho que aí você pode separar os 2 grupos, mas tem as atividades de casais. Agora, tem atividades que elas não são nem do sexo masculino ou feminino, como ir numa academia, como ir num passeio, como dar uma corrida, andar de bike, que eu acho que aí você pode sim ser um pouco mais criativo. E é justamente a falta de criatividade nos relacionamentos que destrói, com certeza, o casamento, né? Bom, já esse papo, 12:07. Vamos começar conversando aqui com o Paulo Matias. Primeiro, Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu já quero abrir com um assunto polêmico com você, que é da greve do caminhoneiro e tudo que está acontecendo aí, o posicionamento do governo. Você acha que o governo se posicionou de forma correta? Você acha que essa greve continua? A gente vai ter gasolina para curtir o feriadão ou não? Qual que é a tua opinião? Olha, Amanda, primeiro eu acho que é importante a gente fazer um histórico dessa greve, né? Essa greve, ela começa com os caminhoneiros indo às ruas e representando muito o povo brasileiro. O povo que não aguenta mais pagar impostos, o povo que está cansado de ser absolutamente forçado a pagar por muitas coisas que nem eles mesmos acreditam. Então, eles representavam muito isso no início. E aí, no decorrer, o governo fez as negociações e a gente vê uma parcela pequena ainda desses caminhoneiros. Na realidade, essa parcela pequena eu sinto que é mais uma questão partidária envolvida de querer se aproveitar da situação para ainda criar algum tipo de tumulto no Brasil. Mas eu digo sempre o seguinte, Amanda, não foi a greve que trouxe o caos para o país, a paralisação que trouxe o caos para o país. Foi o caos que o país estava vivendo e está vivendo é que trouxe essa paralisação. E eu acredito muito que não apenas essa paralisação, mas outras, de outras classes, de outros segmentos da sociedade, virão, porque as pessoas não estão mais aguentando isso. As pessoas não estão mais aguentando de ter que pagar uma quantidade de impostos altíssima
O salário não sobe. E de não ver Você é o mandado retorno, embora, não consegue se recolocar no mercado de trabalho. E de não ter retorno para a sociedade. Eu vejo movimentos aparecerem falando sobre intervenção militar. Muito me assusta isso e não acho que esse é o caminho do Brasil. Não é a intervenção militar. O que o Brasil precisa é uma intervenção da sociedade nas eleições de outubro, nas eleições desse ano. Ou a gente renova a política, a classe política desse país, coloca gente séria, gente comprometida. E você acha que a gente tem esse candidato sério, comprometido, não precisa dizer nome, claro? As pessoas elas estão preocupadas com a eleição presidencial. Eu estou muito mais preocupado com a eleição do legislativo brasileiro e dos estados. Que é quem manda, né? Que é quem realmente trava qualquer presidente ou qualquer governador que for eleito. É isso mesmo. Então, eu acho que o brasileiro ele precisa se atentar para uma renovação política que seja feita com qualidade e de pessoas que preguem mudança. E mudança, Amanda, na minha avaliação, é uma mudança de postura. Colocar o cidadão no mesmo patamar do político ou reduzir o patamar que o político se encontra hoje. Não ter mais carro oficial, não ter 32 assessores por gabinete, como é o caso aqui na Assembleia Legislativa. Você tem 32 pessoas trabalhando com você? Não à sua disposição? Infelizmente. Por que um deputado precisa ter? Claro, lógico. Você tem motorista e carro oficial que te leva para lá, leva para cá. Por que um deputado precisa ter? Essa mudança de postura, essa mudança de atitude é que a gente precisa. E nós precisamos de candidatos, seja deputado federal, senador, deputado estadual, que preguem isso. Você colocou uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas não se ligam tanto. Então, a gente fica muito focado no candidato a presidente. É óbvio que a gente... Pô, seria maravilhoso se a gente tivesse... Nossa, que leque de opções de bons candidatos, a gente não sabe nem qual escolher, porque todos são honestos, enfim... em todas as qualidades que a gente procura. Mas o legislativo, é isso que você colocou, tem que saber escolher o senador, o deputado. Isso é tão ou mais importante do que escolher o presidente, porque ele sozinho não consegue colocar uma decisão para o país. Ele tem que ser aprovado, ele tem que ter essa... Não é? E as pessoas fixam muito só no presidente. E é super importante que as pessoas elas tenham consciência, Amanda, que tudo está sendo construído para que nós não tenhamos uma renovação política em 2018. A campanha política reduziu de 90 dias para 45 dias. Isso contribui para quem? Para quem já tem mandato, é claro. Quem não tem mandato, quem é novo e está buscando pela primeira vez um mandato, 45 dias é menos tempo do que 90. Criaram o famoso fundão eleitoral, 1,7 bilhão de reais para financiamento de campanha política no Brasil. Depois diz que não tem dinheiro. O governo reduz 46 centavos do diesel e diz que não tem dinheiro, mas aí cria fundo eleitoral, aí tem os privilégios de uma elite do funcionalismo público, tudo isso que a gente já está saturado de ver. Sim. Mas eu acredito muito que a sociedade ela precisa ter essa bandeira nas eleições desse ano. Nós precisamos mudar. E a mudança, às vezes, não quer dizer que ela vai ser positiva de imediato. Pelo contrário, a gente pode errar, mas a gente não pode continuar da forma que a gente está hoje. Sem dúvida. Ô Carlos Florencio, o assunto que nós estamos aqui não deixa de ser um casamento entre o brasileiro e a política. Eu acho que nós estamos muito divorciados, né? Estamos em conflito. Absolutamente. Conflito é sempre quando não existe uma manifestação harmônica entre uma parte e a outra parte. O povo brasileiro está em conflito com a política brasileira e o político está em conflito com o Brasil e com os brasileiros, né? Eu acho que o importante é que os políticos entendam que eles têm que realmente saber casar com a proposta do Brasil, salvaguardar os interesses da nação, serem patriotas e não apenas políticos no sentido partidário. Sem dúvida. Né? Porque no momento que você tem uma ideia separatista que visa apenas o interesse de um determinado grupo, no caso de um partido, você entra em conflito com a proposta do que é o ato político, que é gerar a ordem, a disciplina, né, o rigor, para que a coisa consiga realmente funcionar. Né? Eu digo que um dos karmas do Brasil é o que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso. E é justamente isso que falta no Brasil. Falta ordem para que a gente possa ter progresso. Sem dúvida. Eu vou dar um recado e quero deixar uma pergunta no ar para vocês três. Muito se fala, com toda essa confusão e essa, né, de ordem
social, econômica e política, muito se fala assim, puxa, é que o país culturalmente ele tem isso. A partir do momento que o aluno faz a assinatura ali da mãe, na prova com 8, 10 anos, a partir do momento que você, por algum benefício que tenha, fura a fila da balada, fura a fila de não sei o que lá, fala que está grávida no banco e não está, e tantas outras coisas. Então, as pessoas, eu já ouvi muitos coaches, inclusive, muitos socialistas, enfim, filósofos, muitas pessoas dizendo que isso é cultural, né? Que quem está lá em cima representa um país que mesmo nos detalhes pequenos do seu dia a dia, tentam trapacear ou fazer alguma coisinha para tirar proveito. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, já, porque agora eu vou dar um recado maravilhoso para quem está em casa, que eu amo falar de cogumelo do sol. Tudo bem, seu Mário? Que bom, ótimo. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ocupadas, né? Eu me lembro do passado assim, vamos testar, eu fazia assim. Mas Você isso fez para de mim é microfone de mão? testar, né? Pois é, testar. Maravilhoso, assim testar, que é bom. Né? Ó, lembrando o passado. Maravilhoso é falar de cogumelo do sol, que no passado, no presente e no futuro faz efeito na tua vida, porque a família toda pode tomar, marido, esposa, filho, vó, mãe, neto, prima, quem você quiser. Você compra, a família toda toma, há mais de 25 anos, faz sucesso. E se um produto existe com tanta prosperidade há mais de 25 anos, é porque realmente funciona. Depois de poucos dias que você estiver tomando, você já sente uma melhora incrível, né, seu Mário? Com certeza, principalmente nesse momento que começa a faltar alguma substância importante na alimentação. Então, o cogumelo do sol, eu falo sempre, é um complemento alimentar. Ele completa aquilo que falta no dia a dia. E são substâncias que você não encontra por aí. Veja só, o fato de ele dar uma limpeza no interior do corpo significa tirar as toxinas. Toxina o que é? São aquelas tranqueiras que atrapalham. Você está cansado de tomar remédio? Remédio é muito importante, porém sempre deixa algum resíduo. Cogumelo limpo. O fato de você respirar e queimar oxigênio já sobra sujeirinha. Isso tudo o cogumelo só vai limpando. Então você imagina, cérebro, coração, fica tudo limpinho. Tudo maravilhoso para que você viva melhor. Então, tomar cogumelo do sol, faça o seu hábito. Vai só trazer benefícios. E as mulheres? Aqui dentro está cheio de fito-hormônios para as mulheres, gente. Vai ficando mais bonita, mais jovem e com sempre disposição. E para todo mundo, tomar cogumelo do sol é ter disposição para poder trabalhar. Trabalhar significa colocar din-din no bolso. Troca carro, compra casas. E, acima de tudo, vamos divertir um pouco. Namorar é muito importante. Então, o Cogumelo do Sol está aqui para ajudar você sobre todos os aspectos. E vamos fazer do seu hábito tomar cogumelo do sol todos os dias. 3 antes das principais refeições. Se não puder, pelo menos 3 antes do café da manhã e 3 antes da janta. É isso aí. O telefone é o 0800 771 9999. Ligue agora. Os atendentes já estão lá à disposição esperando a sua ligação. 0800 771 9999. Na compra de 6 embalagens, ganha essa sacola linda. E se ligar e disser que está assistindo o programa... Você tem um descontaço! E vamos chegar aos 100 anos sem ser puxado nem empurrado. Convido para o meu aniversário, tá? É isso aí, vamos todo mundo para o seu aniversário de 100 anos. Eu conto com você. Obrigada, tá seu Mário. Um beijo, meu querido. Ó, boa terça-feira. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, vamos responder a pergunta que eu deixei no ar e tantas outras. Até já.